E eu estava vendo aqui, vocês estão usando o Zapcondo desde março de 2024. Estamos há mais de um ano Isso, juntos. isso, exatamente, exatamente. E assim, foi engraçado porque eu estava fazendo uma pesquisa, né? E exatamente verificando algum aplicativo que pudesse nos dar uma impulsionada, né? Pudesse nos ajudar nessa questão, principalmente que era muito crítica aqui no condomínio, que era de encomenda, crítico, crítico, assim, mas muito crítico, e também visita. Porque qualquer um entrava a qualquer hora, não tinha registro de absolutamente nada, principalmente prestadores de serviço. Eles entravam e saíam. Então, o que que acontece? Então, a gente não tinha um controle, a gente não sabia quem veio, quando veio, por que veio, né? Então, a gente tinha essa questão de muitas pessoas acessando e classificando, né, o condomínio como, cara, é uma bagunça, qualquer um faz, qualquer um entra, então faz o que quiser. Tanto que aqui houve roubo não, furto, né? De banco de bicicleta, de das luzinhas, né, de bicicleta, ou a questão de encomenda, que um condômino pegou a encomenda do outro e ficou mais de não sei quanto tempo com a encomenda, não, esqueceu de devolver, enfim. Então, assim, era um caos total. Então, agora, o que acontece é o seguinte, depois que a gente implementou isso, no começo, né, sempre há aquela resistência, né, de, não vai funcionar, não sei o quê e tal, mas enfim, mas com um pouco de tato, né, a gente foi conversando com as pessoas, gente, ó, isso vai resguardar você, isso vai resguardar o condomínio, a gente vai ter um pouco mais de segurança para saber quem entra, quem sai. Por exemplo, o pessoal da companhia de energia teve aqui e, e fez alguma coisa no seu medidor de energia. Mas quem fez? Quando fez? Não sei. Então, assim, isso começou a gerar um resultado positivo para a gente ter um pouco mais de controle, para a gente saber o que está acontecendo de fato no condomínio, entendeu? Então, isso, assim, foi nessa pesquisa, né, que eu achei vocês, e achei vocês, assim, na internet, sabe? Pesquisando, vendo, ó, o que que atende, como é que é, dando uma procurada em alguma coisa, e aí eu falei, cara, eu acho que esse modelo vai, assim, apesar de que, né, a gente sempre tem aquela questão de ajustes, né, porque uma coisa serve mais para um condomínio do que para outro, né, e tal, mas de uma maneira geral, encaixou bem aqui, encaixou bem. É claro que sempre tem algumas coisas, né, que para gente, por exemplo, não funciona muito, né, mas eu acho que, de uma maneira geral, eu posso dizer que a avaliação, ela é bem positiva, sabe? Diante de tudo que a gente teve, né? E esse um ano aí de experiência, o pessoal ficou bem tranquilo, né? E agora já tá. Primeiro você tem aquela curva, né? De rejeição, ou aquela curva da mudança, né? Que o pessoal demora um pouco. Agora todo mundo já se adaptou, todo mundo já está ciente do funcionamento, né, do sistema. Então isso, pelo menos para a gente, agora tá um pouco melhor nessa questão. E vocês, na sua gestão de encomendas, vocês usam notificações só por e-mail, né? Tá funcionando bem? Não, WhatsApp também. WhatsApp também. É verdade. A gente usa por WhatsApp também. O volume de encomendas Porque é por WhatsApp, grande, Fernando? cara, o fluxo de encomenda aqui é absurdo. O fluxo de encomenda aqui é um negócio que, cara, a todo momento chega 3, 4 encomendas, até mesmo pra mim. Porque o que acontece? Acaba, assim, que nem é pra mim de fato, né? Eu compro pro condomínio. Uhum. Então, cara, aí um, uma encomenda chega num dia, ou às vezes chega duas, três, e enfim. Então, assim, o fluxo de encomenda aqui, cara, ele é bem alto, bem alto. E aí, com a implementação desse código de verificação, né, dessa validação de duas etapas, né, vamos colocar dessa forma, ela ajudou bastante, porque agora não tem condições da pessoa chegar, não, não peguei minha encomenda, não. Peraí, então tá aqui, foi retirada no dia tal, quem retirou foi fulano, a esse horário. Então, assim, então não tem mais. Alguém pegou minha encomenda. Não, não pegou. E já tivemos Você- casos aqui de que, ó, a loja disse que entregou. Eu falei, cara, você recebeu alguma notificação do WhatsApp ou do e-mail de que a sua encomenda chegou? Não, não recebi. Eu falei, então não foi entregue. Porque todos os nossos porteiros já foram treinados exatamente para isso. Ó, primeira coisa, chegou a encomenda, registra. Registrou? Cara, não tem o que fazer, já tá lá no e-mail da pessoa, no WhatsApp. Então, assim, ó, e se ela não tiver o código de notificação, cara, não retira. Simples assim. Já se passou um ano, praticamente vocês não têm mais problema com encomenda, mas você consegue lembrar Não.
Não, né? Mas você consegue lembrar antes disso os problemas que você consegue lembrar alguma história pra gente, pra contar pra gente? Sim, claro. Por exemplo, teve uma, inclusive foi até da minha vizinha, e isso meio que foi o empurrão que faltava para gente Sabe, implementar esse sistema, né? sabe quando? Que foi exatamente, ela comprou um uniforme para a filha dela, uniforme escolar, né? Comprou o uniforme escolar e o uniforme chegou e foi entregue. E aí a pessoa, né, ou a loja que vendeu para ela, né, disse que foi entregue, ó, foi entregue, o porteiro tal assinou e tal, ok. Só que quando ela foi pegar na portaria, não tinha, não tava lá. Então, assim, então alguém pegou, só que não, por quê? Porque aqui não tinha um sistema, né, de protocolo, não tinha um sistema de entrada e saída de encomendas. Então, assim, então acaba que diante, né, de tudo isso, então isso foi o empurrão. E até porque, acontece, diante do início do ano letivo, né, ela não tinha, assim, ela comprou o uniforme chegou, foi recebido por alguém, foi recebido por alguém, e esse alguém ficou com o uniforme e já estava em vias de começar o ano letivo. Hum, Então, assim, então ela, sabe, e aí teve não foi um arranca-rabo, mas foi uma discussão um pouco mais acalorada na Assembleia exatamente diante disso, sabe, de que aconteceu e tal, e aí, no entanto, aí depois de alguns dias após a Assembleia, e já estava, é porque a Assembleia, normalmente a nossa Assembleia, ela é feita em janeiro, né, a Assembleia ordinária, e aí, né, e normalmente no início de fevereiro para março, né, é quando começa o ano letivo. Então, quando foi feita a assembleia, esse caso, ele foi emblemático, né, ele foi levado lá, e aí houve essa questão dessa discussão um pouco mais acalorada, e aí, quando estava já quase iniciando o ano letivo, assim, magicamente, o uniforme apareceu na portaria, entendeu? Então, assim, e aí, sendo que não precisava disso se nós tivéssemos um sistema eficiente. Entendeu? Então, então isso foi assim, tipo, foi uma virada de chave, né? E aí a gente, ó, tem esse sistema aqui, vai ajudar a gente pra caramba, a gente tá precisando, porque a gente não tem, né? E a gente também tinha um problema muito grave com funcionários, sabe? Então, assim, então isso só impulsionava o problema, sabe? Então aí quando a gente, né, implementou esse sistema, tivemos um pouco de dificuldade no começo, até porque, como eu te falei, tinha um funcionário nosso, né, que ele era idoso. Então, você sabe que idoso mais computador, a coisa não funciona bem, né? Então, assim, então a gente teve uma dificuldade, né? E assim, e aqui o meu período de entrega mais movimentado é durante o dia, né? Então, assim, e ele era um dos porteiros de dia. Então, diante, né, disso, o que que acontecia? As encomendas mesmo depois da implementação do sistema, as encomendas que chegavam no dia dele, né, a gente conversou com o pessoal, né, e falamos, gente, olha só, vamos deixar a encomenda que chega no dia, no dia desse porteiro, vou pedir para vocês esperarem pelo menos um dia. Para quê? Para a gente registrar essas encomendas no sistema ou aguardar à noite, porque à noite chegava a rendição, né, desse porteiro, e esse funcionário iria fazer o registro desse sistema. Então, a gente estava. O registro dessas encomendas. Então, a gente pedia isso, esse período, né, vamos falar assim, de compreensão, até que esse funcionário ele saiu, né, e agora nós estamos bem como eu diria, já acomodados no uso do sistema, né? Agora a gente tem os porteiros que chegam, eles já registram, já não tenho mais esse problema. Depois da implementação do sistema, eu tive zero reclamações de encomenda. Zero. Foi de não sei quantas para zero. Então, assim, eu não tenho mais problemas com encomenda. Rapaz, como eu fico feliz de ouvir isso. Que É. legal. Esse E, sistema de vocês de encomenda, ele é muito eficiente. muito bom, muito bom. Muito obrigado, Fernando. Fernando, e assim, ó, você falou da visão do porteiro, do morador, mas você, como síndico, você estava lá antes e depois de colocar o sistema. Me explica assim, a dor de cabeça que você tinha antes, as reclamações, mimimi que você recebia todo dia, toda semana. Fala para mim, na opinião do síndico, quanto que isso doía para você e como que é agora? Ah, assim, era difícil porque sabe parecia uma goteira, sabe? Quando você está debaixo de uma goteira e fica aquele mesmo problema o tempo inteiro. E assim, é um problema que, na minha percepção, né, como pessoa e como síndico, é simples de resolver, né? Mas diante de todos os desafios, né? Essa, esse, e eu procurei uma solução que ela fosse que eu estava
visando mais para frente, né? Em que sentido? Em que eu pudesse saber de tudo que tá acontecendo. E como eu poderia saber disso? Por exemplo, se eu tivesse um livro de protocolo para anotar quando chegou, o que chegou, eu não teria, por exemplo, acesso a qualquer momento. Estou viajando. Então eu não tenho acesso ao livro de protocolos imediatamente para saber. Pô, Fernando, tive um problema na minha encomenda. A loja disse que entregou, e só que aqui não chegou. Então, assim, então depois, antes era um problema de todo mundo. É sempre trazer a mesma coisa, sabe? Sempre traz o mesmo problema, sempre com. Parece que a gente tava vivendo num loop, sabe? Toda vez o mesmo problema, o mesmo problema. Então, assim, a mesma coisa se repetia durante muito tempo. E aí, depois que a gente fez isso, como eu te falei, a gente saiu de várias reclamações para zero. Hoje eu não tenho reclamação nenhuma em relação à encomenda. Nenhuma. Tanto que outra coisa foi que a gente teve uma condômina recente que ela falou: eu vi aqui no site da empresa que eu comprei e eles disseram que entregaram. E aí foi a mesma coisa. Vem cá, eles entregaram, eles deram baixa que entregaram. Você recebeu o código do sistema nosso de portaria dizendo, com o código de validação para você vir retirar a encomenda? Não. Eu falei, então, se ele não está registrado no nosso sistema, você pode ter certeza que não foi entregue. É isso aí. E hoje, acabou isso tudo. Não, acabou, eu não tenho problema nenhum. Encomenda, zero. Maravilha. E assim, fora esse porteiro mais idoso, que não teve jeito, pelo jeito, né? Os outros E- acharam difícil, acharam fácil. não é difícil. É claro que você precisa só, basicamente, entender o layout, né, do sistema. Então, assim, que ele é intuitivo, né? Então, assim, uma vez que você entende esse layout, o que que vai o que que vai aonde, fica bem, bem simples, entendeu? Então, todos nós trabalhamos aqui, né, num regime de 12 por 36, então eu tenho quatro porteiros, né? E então, assim, os quatro atuam no sistema sem problemas. Legal. E como é que funcionou para você conseguir a aprovação do conselho para esse investimento? Detalhe, vocês têm Então, a PP da administradora também? não, não, na verdade a gente não tem, até porque, assim, acaba que a administradora, ela já organiza tudo isso pra gente, né? Então a gente não tem nenhum app de interação com ela, com a administradora. Tá. E para conseguir a aprovação no conselho para contratar o Zapcondo, como é que foi? Então, na verdade, a gente teve uma conversa exatamente que durou algum tempo, porque visto que era um problema recorrente, né? Então, essa coisa da encomenda era um problema recorrente. E outra coisa que estava acontecendo, que as pessoas reclamavam muito, era principalmente a questão de prestadores de serviço. Entra, quem é? Não sei. Quando veio? Não faço ideia. Que empresa que era? Também não sei. Então, assim, era difícil de você. Por exemplo, eu tenho uma reclamação a fazer na companhia de eletricidade. Beleza, você tem que fazer uma reclamação. Referente aqui, veio um funcionário aqui e fez isso, isso e isso. Mas quem era o funcionário? Não sei. Porque. Então, assim, agora com isso, então, isso foram alguns pontos, né, que nós trouxemos isso pro conselho, né, para exatamente mostrar a necessidade, e sem contar que as pessoas que hoje integram o conselho, basicamente foram fundadoras do prédio, sabe? São membros fundadores. Então, assim, eles estão aqui desde sempre e eles conhecem essa necessidade, sabe? Conheciam essa necessidade como ninguém. Então, quando eu trouxe isso, né, gente, vai melhorar assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vou te dizer que isso foi aprovado de forma muito simples, né? Houve uma discussão por trás disso, né? E aí a gente provou por A mais B que isso seria mais eficiente, e isso nos ajudaria traria uma melhora para a organização do nosso ambiente, né? Porque acaba que, querendo ou não, isso daqui é uma comunidade. Então, assim, precisamos organizar essa comunidade, porque se você não tem organização, isso torna-se o que poderia ser uma jornada mais leve, ela torna-se muito mais pesada diante de problemas triviais que poderiam ter sido eliminados. Tá, mas é só essa questão do problema pesou ou pesou em algum momento a questão da valorização do imóvel? Ah, Ou vocês não ligaram uma coisa à outra?
Não, na verdade a gente não conectou isso, tá? Porque na verdade a nossa isso não conecta diretamente com a nossa realidade aqui, entendeu? Tá, Porque a gente precisa de mais mecanismos de mais mecanismos que eu digo de opções de lazer aqui, tá? Que eu tô trabalhando nisso. Então, assim, então eu preciso de mais opções de equipamentos aqui sociais para exatamente trazer isso como um plus, tá. entendeu? Trazer o Zapcondo como um plus. Eu pergunto porque tem alguns condomínios que têm muito problema de criminalidade, né? Assalto, Uhum, roubo, e esses sofrem com perda de valorização, desvalorização, né? Tem até sim. matéria no jornal, tem um aqui no Jornal da Band, que é até no Rio de Janeiro, dizendo assim: olha, eles mostram imóveis sendo assaltados e fala aqui está tão caótico que a gente está perdendo valor. Em contrapartida, os outros bairros que estão mais seguros estão ganhando valor, né? Mas vocês tiveram roubo aí só de banco de bicicleta, então parece que isso não chegou a doer tanto, né? Não, não, exatamente. Isso não foi tanto assim, né? Pelo menos isso aconteceu apenas na uma gestão anterior à minha, né? Então, assim, foi um caso, né, pequeno, né? Mas isso, ah, de certa forma, isso também deu uma. Foram todos pontos, né, que a gente foi colocando exatamente para dizer, ó, a gente pode ter uma redução disso aqui, vamos ter uma diminuição no fluxo de pessoas, vamos ter uma supervisão mais ativa, Tá. entendeu? Então, Mas assim, quando você me diz, a gente não tinha histórico de prestador de serviço, as pessoas entravam e vocês não sabiam que horas entrou, quando entrou, mas no seu ponto de vista, qual que era a implicação desse problema? O que que poderia, ou vocês chegaram a discutir, qual é o problema de não ter o controle dos prestadores? Além de, não tem controle, qual a implicação que isso gerava? na verdade, assim, isso pode gerar, inclusive eu tenho um caso, tá, aqui no condomínio, que é um caso que gerou uma implicação legal, tá, que, por exemplo, teve aqui uma vistoria da companhia de gás, né, e diante de não ter um registro e identificação de tal colaborador que acessou, né, nós é, houve-se uma judicialização disso, sabe? E hoje eu tenho um problema com esse condômino, porque ele, diante dessa judicialização, e das outras gestões que não se posicionaram diante disso, de não ter registro de quem entra e quem sai, ele tem utilizado botijão de gás. E aqui é um prédio e eu tenho gás encanado. Então, assim, só que nesse momento eu não consigo nem fazer absolutamente nada, porque é um processo que já dura mais de 10 anos. É um processo. E como está em instâncias superiores, nesse momento eu não consigo fazer nada. Só que eu fico descoberto porque por exemplo, o meu seguro, caso ocorra algum sinistro, meu seguro não cobre. Entendeu? Então, Como é assim, que um controle de acesso iria te ajudar com isso? porque se eu tivesse, por exemplo, um controle de acesso, identificando qual foi o funcionário, qual foi o dia, o que tipo de coisa veio fazer, né? Qual foi o tipo de atividade, isso poderia ter poupado, por exemplo, essa judicialização. Isso nem poderia ter ido para a esfera judicial. Porque, ó, foi esse funcionário, nesse dia, nesse horário, que teve aqui e fez isso. O que que ele fez nesse caso? Não sei, assim, porque entraram, disseram que foram fazer alguma manutenção, que seja, e, e isso, além de elevar o consumo desse condômino de maneira abrupta, ainda alegou-se um perigo de explosão. Só que, sem nenhum tipo de registro, não consta, por exemplo, nos autos, quem teve aqui, como foi, né, para ser mais assertivo, no sentido de, ainda que houvesse esse tipo de judicialização, de que, de fato, constatasse que essa pessoa trabalhava nessa companhia, Entendi. Acho nesse período. Então, E aí esse registro iria te ajudar nesse processo judicial, né? bastante. E o que mais? Consegue lembrar de algum outro caso? Então, a questão aqui por exemplo, de pessoas
estranhas, sabe? Entrando e saindo do condomínio sem qualquer relação com qualquer morador, por exemplo. Como assim? Isso não pode, pô. O que que eles estão fazendo? Exatamente. Exatamente. Então, diante eu acho que uma das implicações maiores que havia aqui era a questão de não ter um síndico que morasse no lugar, Ah, entendi. sabe? Então, assim, por isso, havia-se muito desleixo diante da administração anterior, Tá. sabe? Que, por não morar, não estava ciente dos problemas do dia a dia, o que acontecia, e Uhum. se entrasse alguém aqui que não fosse conhecido, ou se não, ou se entrasse ou se não entrasse, não faria nenhuma diferença. Sim. E você foi a primeira vez como síndico, Fernando? Tá gostando? É, é a minha primeira vez. Não, gostando eu acho que é uma palavra muito forte, né? Entendeu? Eu estou fazendo isso porque eu vi essa necessidade de ser um pouco mais ativo e enérgico e, de fato, trazer uma mudança. Porque as pessoas, pelo menos nesse condomínio, elas são, como eu te disse, têm membros fundadores, né? Ou seja, as pessoas que compraram esse condomínio quando estava na Sim, planta, sim, sabe? O sim. apartamento quando estava na planta. Então, assim, e esse é um prédio de 86, Nossa. E qual que é o lado entendeu? ruim de ser o síndico? Na verdade, assim, o tempo todo as pessoas trazendo problemas ou que não, como é que eu vou dizer, ou que não conseguem conviver de maneira harmônica, Hum, sabe, diante de uma comunidade, porque, querendo ou não, isso aqui é uma comunidade, vertical, mas é uma comunidade, sim. né? E aí, por exemplo, eu tô reclamando porque, por exemplo, tem muito inseto no condomínio. Tá, ok, foi detetizado, né? E qual é a contraparte? O que ela precisa fazer? Por exemplo, embalar o lixo em sacos plásticos, jogar todos os perecíveis no tubo da lixeira, né? Resolver na raiz. Deixar apenas recicláveis na cesta da lixeira, Uhum. né? E o que acontece? E isso não acontece, por exemplo, hoje foi um exemplo. Eu saí de casa e quando eu olhei, a porta da lixeira escancarada. Então, se há algum inseto, se há alguma coisa que chegou por acaso na lixeira, ele vai procurar aonde não tenha remédio, não tenha veneno. Então, Uhum. ele vai procurar, por exemplo, um apartamento que não foi detetizado. É. Você falou de lixeira, agora eu lembrei do prédio do meu pai. Sabe o que fizeram lá? O ladrão Hum, roubou a porta da lixeira, que era de alumínio, nossa, e saiu roubando as nossa, portas da lixeira da rua inteira. meu Deus do céu, Vocês têm cara. circuito fechado de TV aí, Fernando? Funciona bem? Então, vamos lá. Cara, aqui todo dia é uma novela, cara. Então, eu tenho, tá? Eu tenho um circuito fechado, entretanto, ele não é funcional. Uhum. Tá? Vamos lá. O que acontece? Hoje eu tenho algumas imagens, né? Eu tenho num condomínio, eu tenho aqui, são 16 pavimentos, né? Um condomínio, uma torre única, 16 pavimentos, incluindo 2 pavimentos de garagem. E aí eu tenho câmeras, né, no condomínio, mas são muito poucas, tá? E diante antes dessa gestão, né, dessa gestão minha entrar, o que acontece? Havia uma pessoa, né, uma empresa que prestava serviço ao condomínio em relação à CFTV, né? E o que acontece? E essa empresa, ela prestava o serviço tão bem, né, que não que o sistema de câmeras ele não grava a imagem. Deus. É. E aí e aí eu fui fazer um apanhado, fui fazer um balanço dos contratos ativos que existiam no condomínio. E eu descobri que essa empresa que prestava serviço já tinha dado baixa no CNPJ dela. E o pessoal continuava pagando a Continuar empresa. pagando. Quanto custa mais ou menos? Então, na época, né, isso já tem uns 2 anos, a gente pagava em torno de R$ 660 para manutenção. Entretanto, quando havia alguma troca de peça, o que acontece aqui o tempo inteiro, isso aumentava. Uhum. Então, assim, então era bem difícil de tratar. Até para a gente dispensar essa empresa foi difícil. Mesmo com o CNPJ baixado. Mas sabe o que acontece, Exatamente. Fernando? Eu tenho feito um estudo aí, a Miriam está me acompanhando nisso, a gente está descobrindo que circuito fechado de TV tem pouca utilidade, entende? É um investimento que não está valendo a pena. Por quê?
Cara, é só você ver o jornal, ver as revistas, o que tem de notícia de crime, com imagens do circuito fechado de TV, isso já prova que o ladrão não liga para isso, aquilo não inibe a atividade criminosa. Entende? Eu estou Sim, defendendo aqui a tese no Instagram, no YouTube, de que a câmera não previne, ela só registra o crime. Entende? Então, sim, sim, de o fato. ladrão, o ladrão só falta dar um tchauzinho para a câmera, sabe? Só falta roubar a Não, câmera também. então, eu concordo com você, tá? Mas eu vou te dar um outro ponto, que é o seguinte. Em relação à criminalidade, cara, 100%, concordo em 100% com o que você disse. Agora, em relação aos condôminos. Ah, tá. Ah, é isso então. Você quer descobrir quem está deixando o Não, carro não, na verdade nem no é isso. Por corredor? exemplo, que eu já tive aqui, no estacionamento, o carro, pum, bateu no outro e ninguém falou nada. E aí, meu sistema de câmera não registra. Quem foi? Como é Nossa. que era? Então, assim, então isso é só alguma coisa, sabe? Por exemplo, que eu não tenho. Pô, alguém bateu no portão. Quem foi? Acabou, né? Não sei. Então, assim, então, além disso, eu concordo com você em 100%, tá? No que você disse. Entretanto, Tem outros ainda casos, né? é necessário. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, tá? Elas não sabem se defender delas mesmas. Então, a gente precisa criar um mecanismo que seja defensável, tá? Porque às vezes as pessoas, elas, elas fazem, porque as coisas para elas são tão naturais, tá? Que elas fazem de maneira já involuntária e não percebem que aquilo ali fere o outro. É, é isso aí. Falta de caráter, né? Então, assim, então acaba que. Então, isso é um dos pontos, tá? Que, inclusive, hoje nós temos apenas 16 pontos de câmera, tá? Que são muito poucos. Eu tenho muitos pontos cegos aqui. Então, assim, já adquiri o sistema novo, tá? Com o dobro de câmeras. Entretanto, Eu queria saber é, quanto custa quanto custa um um sistema sistema de desse, com câmeras 12 câmeras. com 12 câmeras? É. Esse que você acabou de Bom, adquirir. esse que eu acabei de adquirir, assim, o que acontece? Eu tenho adquirido de maneira gradual, né? Eu não comprei isso de uma vez, Ah, tá. né? Só de câmera foi 10 mil. Uhum. Câmera e os equipamentos para gravar. Câmera e equipamento. Cabo, Isso. instalação. Não, Sem isso. não, não. Isso 10 mil só, os dois equipamentos para gravar, que seriam os dois NVRs, né? Uhum. Mas eu comprei 32 câmeras. Nossa. É, porque hoje eu tenho 16. Eu tô dobrando isso e É. depois eu vou botar ainda mais 16 porque eu quero botar em todos os andares, Tá. 12 câmeras custaram 10 mil. Tá. entendeu? Uns Então, 800 assim, reais por câmera. não, 32, na verdade, né? trinta e Sim. duas câmeras. Tá. Então, assim, então não é barato, não é barato. Complexo e é Fora, complexo. É. muito complexo. Fora que você tem que ter no break, você tem que ter switch, você tem que ter rack para armazenar isso tudo, mais a questão do cabo, né, que você vai fazer. E além de tudo isso, você ainda tem a mão de obra, que eu ainda não cotei a mão de obra, tá? Mas se você for botar num balanço disso tudo aí, se eu não me engano, você vai gastar aí uns 25 mil, de 5 25 a mil 30 para para ter fazer o sistema completo operando já. com 30 câmeras. Isso aí. E aí você tem que pagar uma mensalidade ou não? Então, na verdade, depende. Você pode fazer de forma consignada, ou seja, o cara meio que não te cobra a instalação, mas você fica atrelado à manutenção durante um período de não sei quanto tempo, Tá. ou Normalmente você não. pode, ou você pode contratar o cara para fazer e Uhum. ele faz sem. E depois você fica livre, né, da manutenção em si. Nossa, que legal. Bom, Fernando, sei que a gente está ocupando muito do seu tempo aí, fico muito agradecido por essa conversa, foi muito enriquecedor aqui para mim, tá? Eu atendo síndico todo dia, é um grande prazer lidar com síndico, cara, são gente, assim, excepcionais, pessoas excepcionais, a maioria é que nem você, sabe? Pessoas que têm o domínio da situação, que sabem o que estão fazendo. A gente lida aqui com engenheiro, com advogado, com dentista. Puta, cara, é um prazer enorme lidar com síndico. Você não sabe como eu sou feliz de ter um tipo de cliente assim tão qualificado, sabe? Que bom. E muito obrigado, tá? É isso aí. Você tem alguma pergunta para fazer? Você tem alguma coisa que você quer discutir? Não, na verdade, só. Não seria nem uma discussão, na verdade, seria mais uma dúvida, né? Referente à questão de que eu vi que eu recebi um e-mail recente, referente à questão do WhatsApp, que acho que vai mudar a questão de cobrança, né? E aí eu até fiquei na dúvida, falei, cara, vou mandar uma mensagem para o Michel para exatamente tentar entender um pouco de como vai funcionar isso. Então, eu também não sei muita coisa, né? A gente fica rendido porque
para a mensagem chegar no WhatsApp das pessoas, a gente depende do WhatsApp. E aí eles Uhum. mudaram aqui a forma como eles funcionam e tem que esperar agora, eles, é que nem eu escrevi lá no e-mail, tem que esperar novas informações. Mas eu acho que não vai mudar muita coisa, não, tá? Eles estão fazendo isso porque eles querem tomar o lugar do SMS, entende? Ah, tá. Não, de fato. E para mandar SMS, a cobrança é por mensagem, enquanto que o Sim. WhatsApp vinha cobrando diferente. Então, vamos esperar para ver, tá? Eu acho que vai ficar tudo bem, que eu acho que eles vão baixar o preço e aí uma coisa vai compensar a outra, tá? Ah, entendi. E se eles não baixarem o preço, eu também tenho a intenção de eu baixar o preço e segurar e absorver esse custo, entendeu? Para não Entendi. repassar para os condomínios. Pelo Ah, menos, não. pelo menos alguns que tiver margem para isso, tá? Mas fica tranquilo Entendi. que vai continuar tudo funcionando muito bem, Beleza, beleza. beleza? Beleza, porque hoje esse é o maior elogio que eu recebo, é essa questão de mensagem do WhatsApp. Ah, é? É, o pessoal gosta demais, gosta demais. É, cara, o WhatsApp caiu no gosto do povo, né? E assim, tem condomínios que eu vejo sofrendo por aí porque eles adotam soluções que o morador tem que instalar um aplicativo. Sim, E aí, você acha que iria funcionar bem aí? o quê? Falar, ó, moradores, a gente não vai mais usar o WhatsApp, vocês vão ter que instalar um aplicativo para receber notificação. Ah, não sei, não sei. Talvez funcione. Para não, se for. Eu acredito que talvez sim. Acho que talvez funcione na questão de ter, porque seria só um aplicativo, não oneraria Né? Eu tenho em certeza nada que não, mais. eu tenho certeza que não dá certo. Por quê? Eu tenho visto por aí, em outros condomínios, conversado com outros síndicos, que assim, ó, você tem 200 moradores. Aí você vai lá, faz uma assembleia, você convence as Sim. pessoas a usar e até obriga eles a usar. Daqueles 200, se 40 usarem, é muito. Entendeu? Entendi. É assim, é porque, vou te ser bem sincero, que o WhatsApp é mais prático, né? Porque É, você tá no dia a dia, tá? Entendeu? esse é o nosso diferencial. Por isso que a gente vai manter desse jeito aí, vai ficar bom. Não, excelente. Cara, eu vou te falar que, assim, não tenho o que reclamar, cara. O sistema é muito bom, me atende bem, né? É claro que eu vou te ser bem sincero que eu também, tá? Não tive um tempo, né, de debugar o sistema inteiro, de ir a verificar o que é o quê. Ó, mas isso aqui talvez se poderia melhorar nesse ponto ou naquele. Mas, assim, diante de tudo, sabe, de tudo que pelo menos tem oferecido pra gente, né? Cara, atende muito bem. Atende muito bem. Resolveu o problema, né? Não, não. Por mim, cara, funciona muito bem. É isso. Então tá bom, Fernando, muito obrigado. Com certeza, com certeza. Quando eu tenho alguma coisa, me chama, socorre aqui, cara. Ó, tem isso aqui, não, pode ficar tranquilo. Tá bom, obrigado, Fernando. Um abraço. Tchau, Obrigada, tchau. até